Alô você, boa tarde, são 12 horas, mais 5 minutos hoje, segunda-feira, 8 de maio de 2023, está entrando no UOL Portal Notícias, agilidade na informação. Lembrando que você liga e participa ao vivo com a gente, anote o nosso telefone 7734441043 ou acompanhe através do site radioportalsudoeste.com.br. Portal Notícias, apresentação Alberto Lopes e Luiz Brito, que agora traz o tempo e a temperatura para hoje. Luiz Brito, boa tarde. Boa tarde para você, Alberto, e para todos os nossos ouvintes. Portal Notícias informa o tempo e a temperatura. De acordo com informações do Instituto Clima Tempo, o livramento de Nossa Senhora e boa parte da região sudoeste registra nesta segunda-feira sol e aumento de nuvens pela manhã com possibilidade de pancadas de chuva à tarde. À noite também o tempo fica aberto. A temperatura oscila entre 19 e 26 graus com volume aguardado de 2 milímetros. Portal Notícias e as manchetes do dia. Livramentenses reclamam da coloração da água fornecida pela Embasa. Médico, engenheiro e estudante são presos suspeitos de estrupar garota de programa Embrumado. Justiça marca audiência de custódia de acusados de estrupar garota de programa Embrumado. Hoje tem esporte com ele, Ronaldo Schettini. Hoje no Portal Notícias receberemos o psicólogo Dr. Zeferino Neto, Zifa Neto, falando sobre juventude em crise. Lula sanciona projeto de lei que torna Brasil sorridente e política nacional no âmbito do SUS. Mesmo com o fim da emergência em saúde pública, CESAB mantém monitoramento de Covid-19. Presidente cobra nova governança global e recursos para a preservação em países com importantes reservas naturais. Pix terá novos mecanismos de segurança e ganhará selo contra golpistas. Prefeito de Guajeru tem número de celular clonado. Aos 91 anos morre em São Paulo a apresentadora Palmeirinha Onofre. Com Covid-19, Marina Silva segue internada e tem boa evolução. Essas e outras notícias você fica sabendo aqui e agora no nosso Portal Notícias. Beleza, 12 horas e 8 minutos, 12 e 8. Lembrando que daqui a pouquinho estaremos batendo papo com o psicólogo Dr. Zeferino Neto, Zifa Neto, falando aí, né, sobre como anda aí a saúde dos nossos jovens. É um tema muito importante e eu gostaria de pedir atenção, né, principalmente dos pais que ficassem atentos, né, a esse bate-papo de hoje, que é muito importante. Beleza? Seu Luiz, virou moda agora, viu? Prefeito de Guajeru tem número de celular clonado. Na última sexta-feira, 5, o prefeito de Guajeru, Gilvan Teixeira, o Galego, teve seu número de celular clonado. Por meio das redes sociais, o pedido foi de que amigos, colaboradores e familiares não atendessem a nenhum pedido de solicitado, pois tratava-se de um golpe. Ainda segundo informações, o ocorrido já está sendo apurado pelos órgãos competentes para que essa prática criminosa não se repita mais vezes. Tivemos aí, não foi na semana passada, se eu não me engano, na quinta-feira, o prefeito de Rio de Contas, né? O prefeito de Rio de Contas, que teve aí o celular clonado. Agora o Galego, prefeito de Guajeru. Meu Deus do céu, virou moda agora. Clonar número de prefeito. Aí não dá, né? Meu Deus do céu.
Olha, homem dá entrada no hospital de Brumado, baleado na perna. A Polícia Civil investiga a entrada de um homem de 41 anos na unidade de emergência do Hospital Municipal Professor Magalhães Neto, em Brumado, vítima de disparo de arma de fogo. O crime ocorreu na noite da última sexta-feira, 5, no bairro Monsenhor Fagundes. O homem teria relatado para os policiais que estava caminhando na rua Jeremias Alves de Lima quando 2 pessoas a bordo de uma motocicleta preta passaram e atiraram nele. A vítima foi socorrida por amigos. Meu irmão, a capital do minério virou faroeste. Faroeste em pleno século 21. Rapaz, eu tava comentando com algumas pessoas, com amigos meus. O povo tá com medo de sair à noite. Quando para um carro que ninguém conhece, uma moto com 2 pessoas, fica todo mundo apreensivo. Ninguém quer ficar mais na porta, ficar do lado de fora, de pizzaria, de barzinho, de comércio algum. Rapaz, virou o quê? Terra de ninguém. Virou terra de ninguém. Infelizmente, meu amigo do céu. Meu Deus do céu. Graças a Deus. Que situação, né? Não, Luiz, a situação tá feia. Ontem eu tava com alguns amigos lá em Brumado, que a gente tem costume de se reunir, e marcamos, né, pra fazer um churrascozinho na praça. Ali na praça da Heráclito Cardoso, né, Praça da Máxima. E aí, meu irmão, sabe o que aconteceu? Falei, gente, esse negócio de fazer coisa em praça tá dando reggae não, que tá tendo muita coisa. Aí fizemos, sabe o quê? Um amigo nosso que mora próximo, ele, vamos lá pra casa, lá a gente fica no quintal, já tinha comprado carne, a churrasqueira já tava no jeito, só pegou a cerveja no barzinho do colega que a gente ia fazer lá e ficamos lá, de boa, intocado. Quer dizer, mais seguro, né? Que você ficar na praça daqui a pouco. Exatamente. E ainda mais na Praça da Massa, que de vez em quando tem uns traquinos que ficam por lá. Aí daqui a pouco passa aí bala voando, azeitona pra um lado, azeitona pro outro. E o povo e a gente no meio do embrólio. Deus me livre. Mulher de 66 anos é presa suspeita de furtar celular, hein? Dou uma bala pra quem acertar. Brumado. A polícia militar prendeu uma mulher de 66 anos suspeita de furtar um celular dentro de uma loja de departamentos em Brumado. O crime ocorreu na última sexta-feira, 5, no centro da cidade. Após receber a informação, a guarnição conseguiu localizar a suspeita. Na sacola da idosa foi encontrado o aparelho celular. Ela reside na fazenda Lagedão, zona rural do município de Aracatu. Segundo a polícia, a vítima mora na fazenda Pau de Colher, zona rural de Brumado. A mulher suspeita do furto e o dono do celular foram conduzidos para a delegacia de polícia, da Polícia Civil. Meu Deus do céu. Ô, minha tia, tivesse cuidando dos netos, tivesse ido pra igreja, não ganhava mais? 66 anos, rapaz. Furtando. Meu Deus do céu. Ei, gente, hoje o negócio tá brincadeira não. Hoje nós vivemos num Big Brother. Hoje é câmera pra tudo que é lado. Hoje, onde você vai, não se admire não, porque tem câmera pra tudo que é lado. Não adianta fazer coisa errada. E hoje a maioria das lojas, pra quem gosta aí de dar o golpe aí, agora tá chegando aí mês de junho, até prevenir, viu, Luiz, chamar a atenção dos comerciantes, porque esse período agora de mês de junho, aumenta. Meu amigo, aumenta porque São João chegando. Exatamente. Muitos festejos e principalmente aqui em Livramento, que a gente vê muito disso aí. Quer dizer, né? Que agora, graças a Deus, diminuiu bastante, a gente não ouve mais falar em roubo no comércio. Isso. Mas não sei se você lembra que clínicas, lojas de roupas, confecções, sapatos, volta e meia tinha uma ocorrência policial dando conta de que alguém entrou e furtou, né? Exatamente. Meu Deus do céu. Olha, esse final de semana, rapaz, desde de sexta-feira que o bicho tá pegando lá na capital do minério. Médico, engenheiro e estudante são presos suspeitos de estrupar garota de programa em Brumado. Após averiguar uma denúncia realizada no Centro Integrado de Comunicação SICOM, a Polícia Militar prendeu um médico de Paramirim suspeito de estrupar uma garota de programa em Brumado.
O crime ocorreu na manhã da última sexta-feira, 5, no bairro Nobre. Os policiais conduziram a vítima e o médico para a delegacia de polícia civil. A mulher diz que teria sido colocada para fora do apartamento onde supostamente ocorreu o estupro. A vítima também teria relatado que os suspeitos jogaram suas roupas pela janela, deixando-a pelada na rua. A mulher realizou exames no Departamento de Polícia Técnica, o DPT. Um estudante que teria participado ou presenciado o ocorrido foi detido pelo delegado Paulo Henrique de Oliveira. O delegado estava acompanhado pelo pelotão de emprego tático operacional PETO. Outro suspeito, um engenheiro agrônomo de Guanambi, se apresentou na delegacia e está sendo investigado pelo estupro. O médico já trabalhou no Hospital Municipal e no Conjunto Penal de Brumado. A Polícia Civil continua com as investigações. E Justiça já marca audiência de custódia de acusados de estuprar a garota de programa em Brumado. Está marcado para esta segunda-feira, às 14 horas. A audiência de custódia de 3 pessoas acusadas de estupro no município de Brumado. Os suspeitos já constituíram advogados de defesa. A audiência será presidida pelo juiz Genivaldo Alves Guimarães, o titular da vara crime do município. Um médico, um engenheiro e um estudante estão detidos no presídio de Brumado desde a última sexta-feira, 5, após uma garota de programa ter denunciado o caso. Então tá aí, né? Que a justiça faça aí valer, né? A justiça, e que quem for culpado que pague pelos seus erros, que pague aí pelos seus erros. E esse final de semana, meu Deus do céu, esse final de semana ficou na história, viu? Brumadinho de açúcar que dá é coisa, viu? Meu Deus do céu, 12 horas mais 16 minutos. Lembrando que hoje também tem ele, Ronaldo Schettini, trazendo as notícias do esporte. Esporte movimentado no fim de semana, né? Movimentado, pau quebrando, briga pra tudo que é lado. E não é briga longe não, é briga perto. Pertinho, a 18 quilômetros. 18, né? Que pra lá. 18 quilômetros. Mas agora com o acesso agora. Agora facilitado. Falar nisso, sul, né? Eu não tinha visto não, consertaram aquele quebra-mola, velho, da BA-148 antes de chegar ali em Dom Basílio. Consertou. Rapaz, ficou top, viu? Tava na hora, né? Deus me livre, pelo amor de Deus, Luiz. Agora qual é o mistério daquele quebra-mola? Que aquele derreteu e o outro ficou lá esse tempo todo normal, do mesmo jeito que fizeram. Quebra da zorra. Eu pensei que tava ali num negócio de UFC, não, né? Agora, Alberto, eu vou falar um negócio pra você aqui, a opinião cada um tem a sua, e quem tem que analisar são os engenheiros, não sou eu. Agora, aquele quebra-mola que foi feito agora recentemente, saindo da BA-148 pra Dom Basílio, é sem necessidade. O que foi feito agora recentemente. Eu acho que eu não precisava, porque já tinha ali aquele... Já tinha os dois lá. O sonorizador. Um vindo de Brumado, outro indo daqui de Livramento para Brumado, então assim, saindo para Dom Basílio, na minha opinião, não tinha necessidade. Ali tá, sabe o quê? Ali ponto pra bandido. Exatamente, o sonorizador ali tava de bom tamanho. Agora, a minha opinião é que vai facilitar os roubos. Vai facilitar totalmente. Infelizmente, né? É claro que precisa sim dos quebra-molas ali, porque ali tinha um índice tremendo de acidentes. Exatamente. Mas, na minha opinião, eu acho que ele poderia ser colocado mais à frente. Isso. Não ali. Na minha opinião, pelo menos na 148, né? Ou se quisesse colocar ali também, que, como você disse, que fosse mais à frente. Mais à frente. Muito em cima do naquela curva ali, antes você indo daqui pra lá, antes de chegar na ponte. Não dá, vai facilitar naquela retazinha antes de chegar a pegar a curva da ponte. Vai facilitar ali, apesar que a junto da ponte já tem, né? Mas vai facilitar ali a ação de bandidos, viu? Infelizmente, a minha opinião é essa. Tá igual aqueles que botaram lá perto nos 18, onde o trem passa por cima. Se não tira aquilo ali, você lembra que quando implantou o quebra-mola lá, o que teve de assaltos ali, meu irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Entrevista do dia. Entrevista do dia. Ok, 12 horas mais 27 minutos. Hoje temos a honra, né, de fazer aquele bate-papo com ele, doutor Zeferino Neto, Zifa Neto, psicólogo, que vai falar hoje um tema super importante que é
Juventude em Crise. Doutor Zeferino Neto, Zifa, boa tarde. Boa tarde, Alberto, boa tarde, Luiz Brito, boa tarde a todos os estimados ouvintes da Portal Sudoeste. Obrigado aí pelo convite, Alberto. Até que fim deu certo, né, menino? Quanto rapaz, tempo? Já tem um bom tempo que você veio aqui, Tem, tava sentindo sua falta. Meu Deus do céu. Sua e de Luiz Brito, claro, né? Luiz Brito não consegue manter o equilíbrio aqui. Porque se deixar na minha mão aqui, o bicho pega. Zifa, vamos entrar aqui em um assunto que é muito importante, que é a saúde dos nossos jovens. Para início, o que você traz sobre esse tema? Alberto, e interessante que eu vejo que você sempre é preocupado com essas causas, por isso que desde já eu parabenizo a Portal Sudoeste por essa sensibilidade, né, que é de grande importância e está trazendo esses temas aqui à baila para o público de casa. A informação é tudo, né? A única maneira da gente desconstruir preconceitos, mitos é através da informação. E eu me lembro que você conversando comigo, você estava muito tocado, muito chocado com o falecimento de uma estudante, acredito eu, da UESB, né? Isso, foi na última quarta-feira. Isso, e olha, isso toca a gente, choca a gente, mas infelizmente não é algo novo e eu não tô vendo ainda medidas mais enérgicas para lidar com isso. Por quê? Porque nós precisamos urgentemente de uma política, de uma cultura de saúde mental na nossa sociedade, né? Mas eu vou tocar aqui no assunto, Alberto, que se eu tiver como é que eu posso dizer, adiantando, atravessando, você vai me controlando aqui, vai botando... Não, esquenta não, fique à vontade. Porque é que eu me sinto tão à vontade, parece que eu tô na cozinha lá de casa. Graças e é um papo Deus. sempre agradável. A gente fica feliz. E aí, Alberto, quando você me falou, me veio à tona como o mundo tá tirano. E quando eu me refiro à tirania em todos os aspectos. Tirania da felicidade, onde a pessoa obriga você a ser feliz, onde a pessoa obriga você a pedir desculpa quando chora. A tirania da felicidade, que não ajuda a pessoa a lidar com luto, em virtude das mortes físicas, simbólicas e todas, o término do relacionamento, tudo isso exige um luto. E aí a gente vai colocando por debaixo do tapete. E existe essa cobrança de ser feliz. Acabam, às vezes, até lançando mão de uma coisa sobrenatural, de Deus. Deus castiga. Não, Deus não castiga, não. Deus lhe permite você expressar todas as suas emoções, porque a educação emocional você só chega dessa forma. E aí eu me lembro do grande poeta Carlos Drummond de Andrade, que ele tinha uma frase que eu carrego comigo, que ele fala assim: dia desses eu vou arranjar um tempinho para colocar em prática todos os choros que eu não tive tempo de chorar. Ou seja, precisamos arranjar um tempo para colocar em dia o nosso choro, o nosso desabafo, o nosso grito de alerta. O suicídio entra aí. O suicídio, por essa galera mais jovem, está sendo vista como uma estratégia para lidar com o sofrimento. E o que eu vou dizer aqui já é de conhecimento de todos, a pessoa, no fundo, ela não quer acabar com a vida dela. Ela quer acabar com aquilo que está atormentando ela, né? Muitas vezes o adolescente, ela não tem essa noção como nós temos, que morreu, acabou, né? Que não volta mais aqui à Terra. Não, para ela a morte ainda é algo muito romantizado, é algo que talvez vai ter todo como aquele filme de Hollywood, né? Interpretado por Robin Williams, que eu não me recordo agora o nome, que era um filme maravilhoso, um filme bem que tratava muito dessa questão espiritual, mas enfim. Mas nesse caso, Alberto, você me chamou a atenção porque essa menina, pelo que eu vi, parece que ela foi encontrada morta na faculdade. Foi um homem, um rapaz. Isso, 22 anos. E aí, o que a gente está vendo como um fator enorme que está contribuindo para esse adoecimento? Já que eu estou falando de tiranias, aqui eu vou me referir à tirania do mérito. A cobrança excessiva do mercado de trabalho, a cobrança excessiva dos estudos, isso está causando um adoecimento enorme, sabe, terrível, porque o jovem, ele acaba entrando nesse processo de autocobrança. E é interessante notar, tem um livro, Alberto, fantástico, que eu recomendo a todos os educadores. O nome do livro é Tirania do Mérito, de um professor de Harvard. Ele é um dos maiores de sua geração. O nome dele tá me fugindo, eu tô tendo lápis de amnésia. Cabeça de psicólogo é assim, viu, gente? Não repara não, mas até o final do programa eu lembro do nome dele. E ele escreveu esse livro e ele mostra como famílias ricas, famílias mais abastadas, apresentam um grau de sofrimento muito maior. E aí você fala, mas como, Zifa? Se os caras são ricos, não passa fome, é aí que tá. A pressão dessas famílias para você entrar na universidade,
uma universidade de projeção conhecida, é muito grande. Às vezes o menino não quer seguir aquele curso e o pai, tentando se realizar seus sonhos do menino, acaba pressionando. Então, esse mundo do mercado, a exigência de você ter uma conta recheada, essa régua que a sociedade usa para medir a personalidade do homem, isso está contribuindo de maneira assim, significativa para o adoecimento desses jovens, dessa galera de universidade e faculdade. A quantidade de jovens que tem entrado em processo de depressão, de transtorno de pânico em virtude do vestibular, do Enem, é impressionante. E aí que eu vou, mais uma vez, reproduzir a fala do ministro, o ministro Silva Almeida, que ele diz: nós falhamos feio. Mas não é pra gente ficar se martirizando, não. Vamos transformar a culpa em responsabilidade. Ainda há tempo. É possível investir em políticas públicas de saúde mental. Ainda há tempo da gente corrigir esse erro. Ok, já tem perguntas chegando aqui. Há uma causa para o aumento de jovens com a saúde mental abalada? Com certeza, bato nessa tecla, até porque eu não vou é consensual a dinâmica social que nós estamos vivendo, que está adoecida. Por exemplo, acho que foi 1837, desculpa, tem um grande filósofo chamado, ele é francês, Émile Durkheim, e ele escreveu um livro chamado O Suicídio. Qual é a sacada desse cara? Ele traz à tona que o suicídio não é uma questão orgânica, não é um adoecimento do cérebro, mas sim, ele mostra que fatores sociais podem levar no adoecimento. Por exemplo, eu li uma pesquisa recente que as mulheres são as mais afetadas no mundo virtual. Por exemplo, do Instagram. Porque existe uma cobrança de beleza mentirosa, terrivelmente mentirosa, e que essas meninas acabam seguindo, e isso acaba gerando adoecimento. Então, nesse estudo mostrou que meninas, quando estão deprimidas e elas recorrem ao Instagram e principalmente caem no vacilo de comparar as suas vidas, ela entra num processo de adoecimento maior. Então, veja, é preciso adotar também uma educação virtual, uma educação sobre estética, sobre beleza. Então a gente vê que essa questão do mundo virtual é de agora, ela contribui para o adoecimento. Essa cobrança excessiva do belo, de estar descolado. Outros fatores, a questão da sexualidade, que é muito forte. Tem muitos jovens que lidam com essa questão da homossexualidade, tem medo. E um fator que eu não posso me esquecer, já que nós estamos se aproximando aí. Está existindo dentro do Brasil e em Livramento Nossa Senhora, e eu estou falando isso porque já chega o 18 de maio, que é a campanha contra o abuso sexual, mas está existindo uma epidemia silenciosa de abuso sexual de crianças e adolescentes. E isso gera um estresse tão grande, porque às vezes o abusador, 98% das vezes o abusador está dentro de casa. Dentro de casa. Então imagine você sofrer um abuso por aquele que deveria cuidar de você, do seu pai, do seu padrasto, do seu tio, do seu irmão. Então isso está gerando uma tensão, um desconforto emocional enorme. E aí, quando nós vamos estudar essa questão que a OMS fornece para nós, a gente vai ver fatores que contribuem para o aumento de suicídio. A gente vai ver mundo virtual, individualismo, consumismo. Eu estava lendo um livro esses dias mostrando que um rapaz na China, ele vendeu o próprio rim para comprar um iPhone. Então, assim, o consumismo está muito forte porque a propaganda é muito apeladora. Eles conseguem lhe dizer que a felicidade está ali. E mais uma vez eu digo, é uma mentira deslavada que levou todos nós a um adoecimento. Então, esses são fatores que vêm contribuindo para esse adoecimento. A cobrança, a pressão. Alberto, se você me permite, só fazer uma colocação, o tempo de brincar das crianças caiu drasticamente. Caiu 40%, 50%. Em compensação, subiu o tempo de estudar. O pessoal, principalmente a classe média, pega o menino e fala: você vai fazer cursinho, você vai estudar na escola de manhã, você vai fazer natação, você vai estudar espanhol, você vai estudar inglês, e vai enfiando coisas no menino. E aí eu lhe pergunto a frase de Carlos Drummond de Andrade: cadê o tempinho para chorar? Cadê o tempinho para ele, para refletir? E onde é que eles querem chegar com tudo isso? Então, Alberto, qualquer política que use como ideia a meritocracia, que o indivíduo, por exemplo, ele só vai ter uma vida com a estima alta, uma vida bem sucedida se ele estiver no mundo universitário. Uma sociedade que prega isso, que você só vai ser bem resolvido se você tiver um diploma universitário, tá aí fadado ao fracasso. Isso causa um efeito corrosivo enorme.
Porque eu vejo grandes amigos meus, Alberto, você também conhece, pessoas que se realizaram na vida economicamente, como você, lutou contra várias adversidades, tá aqui hoje, é um grande comunicador. E os caras, às vezes, no seu caso não, que graças a Deus você tem uma autoestima muito boa, mas os caras, às vezes, ficam tímidos pra conversar com a gente, porque às vezes não transitou no universo acadêmico. É mentira, gente. Eu conheço indivíduos aqui no Livramento que lidaram com situações que nem eu e nem meus amigos conseguiriam lidar. Isso requer inteligência. Mas aí o que entra, Luiz Brito? Essa informação que vem dos Estados Unidos, do diploma universitário, que tem que fazer medicina, parará, e o menino tá querendo fazer teatro, tá querendo fazer direito. Então, assim, resumindo, a cobrança do mercado por dinheiro, por status, é um fator que está adoecendo. Doutor, tem uma pergunta chegando aqui. Quais os sinais de quem precisa de ajuda e como saber quando um jovem precisa de terapia? Bom, os sinais, eles vão desde sinais físicos a emocionais. A gente sabe que mente e corpo está conectado. Então a gente vai ver desde aqueles sinais bem claros, que é tipo de ansiedade, por exemplo, mãos geladas, coração, né, a 1000 por hora ali batendo, dores de estômago. E nessa questão, já que nós estamos falando do suicídio, vale ressaltar que o suicídio, ele é um sintoma de um quadro de transtorno de humor, nesse caso a depressão, a ideação suicida, né, o pensamento suicídio. Então, basicamente, a característica da depressão é uma completa apatia. A pessoa, ela perde o interesse por coisas que ela fazia antes. Se ela gostava de jogar o baba dia de sábado e ela podia estar chovendo, ela perde o sentido naquilo, ela não vê mais graça. Então aí vai ter mudanças, porque você vai ver vários subtipos de depressão. Tem depressão até relacionada aos fenômenos da natureza, né? Como a depressão sazonal. Tem pessoas que ficam deprimidas quando o tempo está nublado. Mas você vai ver que vai de pessoa a pessoa. Tem pessoas que aumentam o apetite muito, comem muito, né? Porque acaba usando a comida como anestésico. Já outras não. Tem uma perda completa de apetite, mudança do sono, comportamento choroso. Tem uma palavrinha que a gente usa, anedônia ou anedonia, que é essa perda de alegria. Então a pessoa se isola, se fecha. E o olhar, viu, Alberto? O olhar da pessoa com depressão, você não precisa nem ser profissional, você percebe o olhar sem brilho, sem energia, a maneira que ele caminha. Eu tinha um paciente que ele falava assim: Zifa, parece que eu tô com, sei lá, 300 quilos de chumbo no pé, eu me sinto pesado. Então, todos esses comportamentos, se você está apresentando, procure a ajuda de um profissional, que ele vai te orientar em todos os aspectos. Detalhe, tem cura, viu, gente? A Organização Mundial da Saúde, sempre que eu venho aqui eu falo, de cada 10 suicídios, 9 poderiam ser evitados, porque tem cura, tem tratamento. A farmacologia, a psicofarmacologia está aí, que tem ajudado muito, a terapia principalmente. Hoje eu estou citando essas duas porque são os dois principais tratamentos para lidar com os transtornos da mente, que são as terapias da fala, que é realizado pelo psicólogo, e o tratamento medicamentoso, que aí entra o psiquiatra. Claro que você vai usar outros recursos, sentar com os amigos, ter um hobby, praticar um exercício, caminhar na estrada da piscina, lá na Lagoa da Estocada. Ontem mesmo eu estava ali fazendo uma caminhada com meu filho, tá muito legal. Mas enfim, basicamente, a grosso em resumo, os sinais são esses. No entanto, Alberto, em relação do adolescente, já que nós estamos falando dessa galera mais nova, né, e vale ressaltar aqui só a título de curiosidade, que hoje o suicídio é a segunda causa de morte de pessoas de 15 a 29 anos, um dado muito alarmante. Mas às vezes o jovem, ele apresenta um comportamento diferente, ele fica mais elétrico, ele se envolve em comportamentos de risco, ele fica mais brigão, ele começa a usar drogas, ele pega a moto ou o carro do pai, como no vídeo que eu lhe mostrei, que eu editei. E eu me sinto à vontade, porque eu sei que você gosta tanto de música como de cinema. Adoro. Aquele clássico do filme de James Dean, Juventude Transviada, que é um filme de 1955, mostra isso, que é um fator também desculpa, que é essa relação, essa conexão entre pais e filhos que está muito deteriorada, que está muito precária, e no filme aborda isso. Ele tem um conflito com os pais e aí ele coloca em coloca em risco sua vida e por aí vai. Só que o jovem de hoje, além de ter esse fator também, a precarização dos laços paternos, né, dessa vivência paterna, há também essas outras coisas. O mundo tóxico, o mundo da internet tá terrível. Tá assim, muito tóxico. A gente sabe que esses jovens, quanto mais carentes eles estão, eles acabam sendo uma presa fácil para esses sites de destruição, de violência. Então, basicamente é isso. Doutor Zifa, como diferenciar tristeza de depressão e quais os sinais da ansiedade?
Bom, a tristeza, como eu disse, e aí você vai dizer, poxa, todo psicólogo é doido mesmo, mas a tristeza é algo positivo, minha gente. Foi graças à tristeza, à ansiedade, que nós estamos aqui hoje. Já pensou se os homens das cavernas não tivessem um certo nível de ansiedade e adrenalina? O bicho ia lá, comia ele e ele não ia conseguir dar continuidade na evolução da espécie, na perpetuação da espécie. Então, tristeza faz parte do processo de educação emocional. Inclusive, um psicólogo renomado, Daniel Goleman, que escreveu um clássico que é um best-seller chamado Educação Emocional, ele fala sobre a importância de colocarmos para fora todos os sentimentos. Por exemplo, o luto. Se você perdeu um ente querido, não tente mascarar isso não. Viva o período do luto. O luto é maravilhoso para a sua saúde mental. O que nós podemos deixar é que, por exemplo, esse luto vira um luto patológico, se estenda por 1 ano, 2 anos, 3 anos. O que nós não podemos deixar é essa ansiedade positiva, ela virar um transtorno de pânico, um transtorno obsessivo compulsivo, que é altamente debilitante, um TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, e todos os outros transtornos desse campo. Então, basicamente, a tristeza é aquele período curto. Fiquei triste porque o Flamengo não tá jogando bem. É o caso do Alberto, né? É, Alberto. Luiz Brito e torcedores. A tristeza, às vezes você fica triste que o Flamengo não tá jogando bem, lógico, né? com certeza. Outro dia, bola só pra não frente. dá depressão. A raiva é só na hora que eu boto logo tudo pra fora. Mas ontem mesmo eu vi que ele tava um pouco ansioso, viu, Luiz? Mas hoje ele já tá de boa. Já então melhorou, Não, porque ontem quando nós comunicamos, foi antes do jogo, né? Ah, sim. Então aí tava naquela tensão, mas fazer o quê, né? Mas veja que passa. Agora, a diferença que ela me pergunta da tristeza para depressão é que a depressão é algo mais duradouro. Por isso que é um critério também que nós usamos para dar o diagnóstico. Tem quanto tempo que você tá assim? Tá afetando a sua vida profissional? Tá. Tá afetando sua vida amorosa? Tá. Você não tá cuidando da higiene pessoal? Não. A gente vai ver tudo isso. E a tristeza não causa isso. A tristeza é algo momentâneo, importante. Não fuja da tristeza. Deixa a tristeza vir. Se você tá brigado com seu namorado, entenda esse processo de tristeza que é normal, para você melhorar sua autoestima e por aí vai. Se você perdeu um ente querido, faz parte da vida. Todos nós vamos um dia. Então, basicamente é isso. Só que ela fala também da ansiedade, né, Alberto? Ela pergunta... Isso. Bom, como diferenciar tristeza de depressão e quais os sinais da ansiedade? Eu vou pegar esses 2 transtornos que são os mais conhecidos pela sociedade, que é o transtorno de humor, depressão e ansiedade. Não é à toa que são os 2 que mais atingem a população. Vale ressaltar que o Brasil é o país número 1 de ansiedade, e em depressão nós só perdemos para os Estados Unidos. E somos o campeão em consumo de clonazepam, que é o famoso Rivotril, né? Isso. Estamos indo bem, né? Aí você vai vendo a necessidade de uma cultura de saúde mental. Só que eu gosto de pegar o seguinte: quando eu coloco a depressão e a ansiedade, esses 2 transtornos têm 2 características diferentes. Enquanto a depressão é um transtorno que tem aquele excesso de passado, a pessoa fica remoendo, fica lembrando, pra que eu fui falar aquilo, né? Entra naquele processo de autoflagelo. A ansiedade não. A ansiedade é um excesso de futuro terrível. A pessoa com ansiedade, ela não tolera incerteza. O sonho do ansioso é ter garantia absoluta da vida. Que ela não vai morrer, que o marido não vai deixar, que o filho não vai adoecer. Então, essa garantia ninguém vai ter. Tanto que no tratamento da pessoa com ansiedade, o que a gente considera como a cereja no bolo, é justamente ajudar a pessoa a tolerar mais o amanhã, porque o amanhã não existe, cara. Ninguém tem certeza de nada. E isso acaba sendo bom, porque faz você aproveitar os momentos, né, de maneira melhor, quando você percebe que aquele é o último momento. Ou seja, a vida já é muito pequena para torná-la mais curta ainda. Então, a característica do ansioso é essa, principal que eu destacaria aqui. E o ansioso, ele tem uma tendência a catastrofizar. O conceitozinho aí da TCC, da terapia cognitivo comportamental. O que é isso? O ansioso, ele sempre pensa o pior. A Alberto liga pra mulher dele, a mulher dele não atende o telefone. Alberto, meu Deus do céu, tá onde? Será que tá me traindo? Nunca. Ali é uma professora decente. Não. Mas, por exemplo, Alberto liga pra filha, a filha não atende. Então ele começa a catastrofizar. Será que morreu? Será que é isso? Aconteceu alguma coisa? Isso. Quando, na verdade, o que pode ter acontecido? O telefone tá ocupado. Não, tá o telefone de mulher sempre é dentro da bolsa. Concordo, não atende. A desculpa é essa. Quando ela liga pra gente que é o contrário, aí já fala logo, deve estar na casa das primas. Pode ficar tranquilo que eu garanto pra senhora que Alberto, ele está sempre sossegadinho, e os seus lugares que ele vai, tanto é que eu vou também, e é tudo em paz, não corre risco nenhum, viu? Mas é assim, brincadeiras à parte,
A característica do ansioso é ele catastrofizar, ele fazer uma tempestade no copo d'água. Há uma autoconfiança muito empobrecida, muito baixa, ele não confia nos seus recursos, ele acha sempre que vai dar o pior, que vai acontecer o pior. E aí o que acontece? Quando ele interpreta aquilo como ameaça, o cérebro dele, quem comanda o cérebro dele é ele. Então o cérebro vai derramar, através da amígdala cortical, se não me falha a memória, adrenalina, cortisol, então o coração vai bater mais, as mãos vão ficar geladas, os pés vão ficar gelados, porque o cérebro está entendendo que tem uma ameaça ali, que tem algo terrível que vai acontecer, e não tem. Tanto que os nossos antepassados, eles só acionavam esse dispositivo de luta e fuga quando ele via um perigo real. Nós não, nós vamos pra cama e a gente fica visualizando, meu Deus, e amanhã? E nem chegou amanhã, será que isso vai acontecer? Esquece de dormir? E a pergunta que não quer calar, tem cura? Tem cura, tem tratamento, existe ciência, existe a terapia que ajuda você a mudar seu padrão de pensamento, existe técnicas que faz você conseguir lidar melhor e ter uma vida muito mais satisfatória. Ok, Luiz Brito, entre aí na conversa, venha, participe. Pronto, eu gostaria de comentar com o Zifa o seguinte, né, esses dias não, já tem um bom tempo já também, que eu estava até conversando com uma senhora, amiga minha, e ela comentando, nossa, mas minha filha saiu de um relacionamento que deixou sequelas e ela não consegue mais atualmente se relacionar com outras pessoas e tal, se tranca muito pra vida. E eu gostaria de você diferenciar, Zifa, para as pessoas, qual nesse detalhe aí, porque até a questionei, você passa mais ela com psicólogo ou com o psiquiatra? Eu passo mais com o psiquiatra. Ou seja, eu quero que você esclareça para as pessoas uma diferença entre controlar aquela ansiedade no momento com a medicação, mas principalmente saber o que está causando aquela situação, porque é isso que a psicologia faz, correto? Perfeito, excelente questionamento seu. Eu sempre costumo dizer o seguinte: a psiquiatria ela vai trabalhar a depressão e o psicólogo ele vai trabalhar o depressivo. Veja, não existe como discutir, falar, não existiria reforma psiquiatra sem o avanço dessas medicações, né? Como eu falei aqui agora, a questão dos benzodiazepínicos, os inibidores e tal, não existiria. Imagine você tratar uma pessoa que tem esquizofrenia sem medicação, uma pessoa que tem transtorno bipolar, que tem transtorno borderline, então não tem como. No entanto, é preciso dizer que a medicação vai ajudar, mas tem uma causa por trás daquilo, que é aí que entra a terapia, né? A terapia vai lhe ajudar a lidar. Nesse caso, por exemplo, o que faz uma pessoa entrar nesse luto patológico? Porque qual é o luto saudável? Se eu gosto de alguém me dá um fora, é lógico que eu vou viver aquele processo de tristeza. Mas quando é que vira o luto patológico? Quando a pessoa atribui um significado muito exagerado e distorcido daquela realidade. Tipo, o único homem que vai me fazer feliz é aquele. Gente, quantos homens, vou dizer, nem no Brasil tem Livramento? Imagine quantos homens vão lhe fazer, sei lá, flutuar com um beijo. No momento que você atribui esse significado muito forte ao objeto amado, que é assim que a psicanálise trata, a gente percebe que há uma distorção aí e a medicação não vai conseguir trabalhar, porque isso está relacionado à sua criação muitas vezes, né? Teve uma carência muito grande, uma carência paterna, às vezes busca no relacionamento não o indivíduo, mas esse substituto paterno. Ela tem as carências dela pessoal, tem autoestima baixa, então vai sempre procurando um que possa aprovar a vida dela, dar uma aprovação, dar um like, né? Então aí entra a terapia, coisa que a medicação não vai fazer, apesar que, volto a dizer, a medicação é de grande importância em muitos casos. Sim. Mas é por essas e outras que às vezes eu encontro paciente que fala, Zifa, eu tô há 10 anos tomando Rivotril. Primeiro que Rivotril só vai fazer você dormir, ele não vai produzir o que você precisa, que é a serotonina, a dopamina, a norepinefrina. Ele só ajuda nos outros medicações. E assim, não trabalha a causa. É a chamada psiquiatria cosmética, é só para maquiar. E nós, Luiz, se tu me permite, nós estamos tendo um tipo de paciente hoje que é novo. É aquele paciente que ele não tem nenhum transtorno, não tem nenhum problema, mas ele vai no psicólogo. Ele termina o relacionamento, é normal ele sofrer, mas em 15 dias ele já quer o remédio. Mas, cara, tem 15 dias que tu terminou, é normal, tu tá triste. Eu ficaria preocupado se tu estivesse soltando foguete de alegria. Quer dizer, tem gente que solta foguete de alegria, não é? Normal, não vou mentir, vamos dar outro exemplo. Mas, enfim, basicamente é isso que acontece. E hoje, meu amigo, só sofre de amor quem não tem dinheiro pra beber e pra olha, tá vendo já um péssimo exemplo aí? Tá vendo um péssimo exemplo aí? Não deu certo o relacionamento. Mas aí aqui, convenhamos, você tem que entender o seguinte, que a bebida em si, ela não vai te tirar do luto, ela não vai te tirar nenhuma dor, ela vai te trazer um problema a mais,
quando não utilizada de forma correta. É claro. A bebida é aquele paliativo, né? Como todas as drogas. Ele vai lhe dar uma alegria. Momentânea. É porque tem pessoas, terminou o relacionamento, acha que o mundo acabou. Gente, Deus sabe o que é bom pra gente. Então não fique preso, procure se divertir, procure outras pessoas, Alberto, fazer outras amizades. Eu não sei se eu já falei isso aqui. O grande poeta e diplomata Vinícius de Moraes, que cantou aquela musiquinha, eu sei que vou te amar por toda a minha vida, vou te amar, casou 9 vezes. Então, eu gosto de citar Vinícius porque Vinícius mostra que tem um amor, Gretchen, né? Que tem um amor, nós temos um amor inesgotável, nós temos um estoque de amor inesgotável, a gente não para de amar nunca. E a gente sempre vai ser amado. De achar que você só ama uma vez, isso é uma ideia equivocada, distorcida do romantismo do século XVII e tal. Não tem nada a ver. Se você tá em casa agora sofrendo de amor, saiba que tem algum homem aí que vai te tratar como uma princesa. Meu Deus do céu. Não se preocupe, pode ficar tranquilo, viu? Eu lembrei de Ulisses meu tio, Lega. Aí foi semana retrasada. Abraço, tio Ulisses. Tá lá na escuta. Aí a gente ouvindo, ele falou: ô Beto, só sofre de amor quem não tem dinheiro pra beber. E ele é um homem que fala com propriedade, viu? Com certeza. Quem tá mandando um abraço pro seu aí, seu Zifa, é a Zingara Lopes, tá lá na escuta, tá lá em forte abraço, minha futura e colega de profissão. Com fé em Seja Deus. bem-vinda a essa ciência maravilhosa, cristã, altruísta, que é a psicologia e que é muito importante para esse nosso momento da sociedade. Boa sorte aí, viu? Conta comigo porque deve vir. Beleza. Olha, quais sinais podem ser observados no jovem com ideação suicida e a autolesão pode ser considerada um sinal de ideação suicida, doutorzinho? Ô Alberto, se você me permite, antes de entrar nessa fala, que nós falamos de Ulisses Lima, que é meu tio, irmão da minha mãe. A propósito, um abraço também pra minha mãe Regina, que é sua fã, viu? Dona Regina, um abraço. Ligado. Olha, gente, eu iniciei um documentário sobre Ulisses Lima junto com o Estúdio Lotus. Mas aí quem quiser patrocinar, viu? Porque ainda falta algumas coisas, nós precisamos fazer algumas viagens, entrevistar algumas figuras políticas. Sou eu e Thales que tá nesse projeto, já colhemos grandes informações. Então quem tiver interesse aí, quiser patrocinar, Ulisses Lima é um bem cultural, viu? Que a gente não pode, a gente tem que levar pros jovens, saberem quem ele é. Que ele, sem sombra de dúvida, é um dos maiores políticos da nossa história. Mas vamos lá. Ela pergunta aí sobre os sinais. A automutilação já é um sinal. Eu sempre gosto de dar exemplo. Eu não me lembro onde foi que eu tinha lido, não sei se foi de Andrew Solomon, que é um autor do livro chamado Demônio do Meio-Dia, que ele fala o seguinte: como é que se tira espinho da pata de elefante na Índia? Simples, uma pessoa vai lá, bota pimenta no olho enquanto a outra puxa. Por quê? Uma dor anestesia a outra. A automutilação, ela é usada principalmente pelos jovens como uma maneira de sufocar uma outra dor maior. A dor emocional é mais forte do que o corte. Então ele acaba lançando mão dessa estratégia, mas também a automutilação é uma maneira de se comunicar que algo não está bem. Às vezes o indivíduo ele não tem um recurso da fala, ele não se sente à vontade para desabafar, às vezes vive numa família muito tóxica, sem um diálogo, sem a comunicação, e aí ele acaba recorrendo a essa questão da automutilação. Isso é, sem sombra de dúvidas, um indicativo. E aí vem outros sinais claros, como o discurso, a fala, quero dormir, não quero acordar mais, minha vontade é subir, sabe? A gente tem que ficar atento a tudo isso, certos comportamentos, troca o dia pela noite, começa a se envolver com gangue, começa a usar droga, chega na escola, por isso que é bom os senhores pais estarem indo na escola. A escola é a segunda maior instituição da vida do indivíduo, então ali você vai ter muita informação como é que está o comportamento do seu filho. Então, todos esses são fatores que precisam acender a luz de alerta, né? Eu vi um caso mesmo na literatura de um menininho que ele encheu o copo, ele tinha 8 anos, ele encheu o copo de Cebion, de vitamina C, e bebeu. Ali talvez a pessoa fale, mas Cebion não mata. Mas qual foi a intenção dele de botar tanto remédio que ele pegou ali? Porque talvez ele não sabia que aquilo era vitamina C. Então, são sinais e o indivíduo dá. Se você ficar atento, dar um tempinho na correria diária, ficar atento, você vê esses sinais. Já que o senhor tocou no assunto escola, como a escola deve lidar com a saúde mental dos seus estudantes? Bom, volto a dizer, é importante esse momento de você aplicar uma psicoeducação, levar isso para dentro das escolas. O governo precisa adotar isso. Por exemplo, existem escolas aí, se eu não me engano, na Inglaterra, que a chamada deles é diferente. Eu me lembro que eu li isso há muitos anos numa revista das super interessantes e me chamou a atenção.
Lá é o seguinte, aqui no nosso modelo tradicional é Alberto Lopes, Alberto responde presente, Luiz Brito, presente. Lá não. Quando você fala o nome Alberto Lopes, você vai dizer um número de 0 a 10 que esteja de acordo com sua emoção. Se você estiver muito triste porque o Flamengo perdeu, você diz 1, 0. Isso é a maneira do professor identificar. Agora, se Alberto Lopes teve aquela noite de romance com a mulher, e chega aqui pulando e o professor pergunta, Alberto Lopes, ele diz 10. Não é 1, 0, 0, 0, 0 e por aí vai. Então, assim, essa é uma maneira inteligente que o professor tem para identificar como anda o humor daquela criança e, consequentemente, intervir. Então, são estratégias muito importantes que precisam ser levadas para dentro da escola. A escola, volta a dizer, ela é uma instituição de grande importância, mas lembrando que ela sozinha, ela não consegue resolver tudo isso sozinho, viu? E como falar sobre suicídio nas escolas, doutor? É interessante que sempre veio uma discussão muito grande, que falar suicídio gera suicídio. Isso é uma mentira, isso vem de um livro, O Jovem Werther, que eu acho que era de Goethe. Lembrei agora de Goethe. Goethe escreveu Os Amores do Jovem Werther, alguma coisa dessa, que o Werther é uma ficção, se apaixonou pela menina, a menina não quis ele se matou. Então, durante anos, foi trazendo essa teoria, dizendo que nessa época que foi lançado esse livro na Europa, vários jovens cometeram suicídio. Então começou a falar, não pode dizer, não pode falar, pode e deve. Agora, é claro, nós não podemos falar de maneira sensacionalista para vender o produto. Existem maneiras de você tratar disso, às vezes não precisa nem falar de maneira tão explícita, falar suicídio. Mas falar das questões, da tristeza, da angústia, do luto. Por exemplo, a gente fala muito pouco da morte. Falar da morte, que é uma passagem importante, volto a dizer, falar das mortes simbólicas, das dificuldades da vida, que tudo isso acontece, que a vida é feita desses altos e baixos e por isso que é vida. Preparar esse indivíduo para desenvolver uma tolerância maior. Então, essa é a maneira de trabalhar com as crianças. Agora, é claro, tem uma linguagem para você usar em cada idade, né? Tem um processo ali importante. Eu estava uma vez meio no enterro e uma pessoa muito bem intencionada me perguntou, Zifa, tu acha que a gente deve falar para fulana? Claro, fala pra menininha, agora falar do jeito dela, não criar ali um terror na criança. Fala que é um momento importante, que vai ver Papai do Céu, que todo mundo... Ter muito cuidado para não usar muito essa palavra, fulano viajou, porque aí quando o pai falar, vou viajar, ela vai achar aquilo, mas tem uma linguagem. A criança, ela é mais madura que a gente, viu, Alberto? Quem contamina a cabeça da criança somos nós. É igual sexualidade. Qual a idade certa para falar de sexo com a criança? Quando a criança perguntar. Criança de 5 anos perguntou, o que é isso? É camisinha? É, minha filha. A gente não protege a mão com a luva, a camisinha é uma coisa que protege o corpo do menino, mas aí, quando você estiver lá com 18 anos, nós vamos falar isso. Pra que esconder? Aí a menina vai lá na internet, vê o que é, perde a credibilidade com a mãe e fala, mãe, você mentiu pra mim, que você falou que camisinha era camisa pequena. Então, pode falar a verdade pra criança, a criança é madura. O que faz a criança desenvolver as neuroses somos nós, que vamos projetando e incutindo na cabeça delas. Ok. Luiz, nossos participantes aí, nossos internautas, o que é que tem aí? Rapaz, é muita coisa. Então aproveita aí. Nós temos mais 5 minutos. Pronto. Olha, Alberto, tem aqui o seguinte, né? Passa a pergunta aí para o psicólogo, eu não estou conseguindo dormir. Será que pode ser algumas coisas? Uma série de fatores aí, né, doutor? Estresse, correria, a perda de sono. A gente sabe que o sono é um alimento muito saudável. O que eu lhe aconselho é, busque o profissional, mas vá buscando também outros recursos. Vê os seus hábitos, reveja os seus hábitos. Tá dormindo muito tarde, fica muito tempo antes de dormir na tela. A gente sabe que todas as telas, não só televisão, mas celular, notebook, aquilo atrapalha o seu sono. Então, 3 horas antes de dormir, evite ver tela. Procure ver uma coisa relaxante, vai ficar com a família, porque tudo isso contribui. Beber café, sabe? São mudanças assim pequenas que você traz um benefício enorme para sua vida. Ok, a gente tem aqui o nosso querido Ionel que mandou o seguinte, olha, o suicídio de jovens nos dias atuais é por causa das mudanças ruins que vem acontecendo no comportamento da humanidade. Bullying sempre existiram, mas os jovens eram resistentes porque confiavam nos pais e assim, com a confiança, os tornavam fortes. Hoje o progresso está provocando o conflito existencial desses jovens. O progressismo tem imposto diariamente o modismo, comportamento, a rejeição ao modelo das famílias tradicionais. E as universidades têm avançado muito para arranjar e arrastar os jovens para a doença mental em ritmo
catastrófico. Parabéns pela entrevista. Importante pauta que é assustadora. Bem ao estilo Assim Caminha a Humanidade, ou seja, a rebeldia James Dean, James Dean, que desde a época já era um TBO de ensaio do que seria o progressismo da loucura humana nos finais dos tempos. Onélio Salles. Um forte abraço, Onélio. Eu não sei a que progressismo que Onélio se refere, mas deixa eu deixar uma coisa bem clara, porque a gente tem que trabalhar com ciência. Durante muito tempo se fala, por exemplo, novela da Globo. Eu e Alberto assistimos diversas vezes Rock Santeiro, com as meninas da boate de Ninon, de Cláudia Raia. No entanto, modéstia à parte, tanto eu como meus irmãos, um forte abraço a todos meus irmãos, nós nos tornamos, graças a Deus, referências de comportamento humano. Por quê? Porque eu tenho um pai e uma mãe, o meu pai já faleceu, que Deus o tenha, mas que sempre mostrou que nós éramos queridos dentro de casa, que nós éramos tesouros. Minha mãe tem 80 anos, me denga, falta me botar no colo. Então, assim, já foi comprovado cientificamente pela ciência que esse negócio de mudança comportamental dentro da casa, novela, não tem nada a ver, não. Muito pelo contrário, isso trouxe uma certa paz, um certo diálogo. Você, por exemplo, seu filho você percebe que é homossexual, não tem por que reprimir aquilo, isso é de Deus. O Papa Francisco mesmo já colocou isso de maneira maravilhosa, né? O que contribui verdadeiramente, isso aí é um consenso, tem sido essa conexão parental, essa relação de pais com filhos. Isso tem contribuído de maneira excepcional. Por quê, Alberto? Veja, eu venho reproduzindo isso como mantra. O maior desejo nosso é ser desejado. Então nós queremos ser desejados pelos nossos pais. No momento que eu não tenho esse desejo, eu vou impor a minha visibilidade. Eu vou dar tiro na escola, porque eu vou ser notícia e todo mundo, de certa forma, vai me querer. Eu vou praticar o bullying, eu vou bater em todo mundo, que a galera vai me aplaudir. Entendeu? Então, assim, é todo mundo socado no seu quarto, porque ninguém quer transitar na sala, porque ficar no quarto com o celular é mais seguro do que conversar com o pai. Como eu botei no vídeo, que a mãe ali vai conversar de James Dean, que eu fiz uma edição. Quem quiser pode ir no meu Instagram, Zifaneto, que você vai ver. A mãe encosta pra conversar, o pai dá um tapa na cara, o pai agride o filho, adota aquela postura que ninguém pode falar. Isso sim contribui. Agora, existem mudanças aí comportamentais que foi bom. Por exemplo, a mulher não tem que ficar com avental no fogão, naquela propaganda de margarina, enquanto o homem vai trabalhar. Não, a mulher também pode trabalhar. Olha que mudança legal. Homens e mulheres trabalhando. Inclusive, tudo isso. Se me permite aí, claro, um projeto de lei sendo aprovado recentemente, onde mulheres e homens desenvolvendo a mesma atividade deverão ganhar igualmente, né? Essa questão de você, por exemplo, Alberto, você não tem ideia a quantidade de jovens homossexuais que se matam. Você não tem ideia, o Brasil é o país que mais mata homossexual no mundo, que mais mata transexual. Então, ter um pai que entenda que isso é ciência, minha gente. Chega um momento na gestação que o menino vai formando todo o corpo, mas quando chega ali no final aparece o pintinho, mas o cérebro tá de mulher. A ciência tá aí, gente. Desde a década de 70 falando, tá certeza. Aqui, não é aberração, é de Deus, Deus ama, não tem nada a ver. Então, eu acho que uma família autoritária, tóxica, ela contribui muito mais do que qualquer novela da Globo. Beleza, aqui ó, boa tarde, pergunte ao Zeferino aí se a ansiedade faz a pessoa comer em exagero. Com certeza, comida, tem gente que bota numa caixa de chocolate, meu irmão, come igual aquela caixa de avoador, que aquilo se torna compulsivo. A comida vai tentando preencher aquele vazio, né? E a comida tem a mesma função de outras drogas. O indivíduo que é ansioso, ele vai se identificar com aquilo que preenche aquele vazio. Claro, preenche de maneira paliativa. Ou vai nas drogas, ou vai na pornografia, ou vai no álcool, ou vai no cigarro, ou vai na comida. Ele vai buscar alguma coisa para anestesiar aquilo. E não vai funcionar. Como eu disse, é uma medida paliativa. Okay. Faça terapia que funciona. O Amanhã Não Existe, parabéns aí pelas palavras, doutor, bela entrevista. Não colocou o nome. Muito obrigado, aqui, né? Gente. Forte abraço para vocês. Olha, o ouvinte coloca aqui uma questão que eu acho que é mais médica, né, doutor? Porque, né, Zifa? Porque colocou aqui, ano passado, passei com um ortopedista, ele me passou aí uma pregabalina e acabei sentindo mal. Se o meu problema é na coluna ou perna, depois eu olho na bula do remédio e vi que esse medicamento é para depressão. Tem a ver coluna com depressão? Tem a ver porque as emoções, por exemplo, se você for pegar a bula do Rivotril, você vai ver lá indutor do sono e relaxante muscular. Porque quando afeta todo o corpo, vem dores na coluna, vem tensões que nós chamamos das couraças,
talvez o médico percebeu que esse seu quadro ortopédico está relacionado também com esse momento seu que você está vivendo de estresse, dores na perna, enfim, o cérebro é o motor central, né, Luiz? Ele vai dar as coordenadas ali. Eu amo ouvir o Zifa Neto, a Maria mandou pra gente aqui, né? Forte abraço, Maria. Maria. Tudo de bom aí. Olha, nos tempos atuais estamos enfrentando um modismo. Hoje, muitos acham bonito dizer que tem ansiedade, que está depressivo. Não sei se concordam comigo, mas essa geração conectada está cheia de indivíduos que não conseguem enfrentar a rejeição, não suportam ouvir um não. Parece que ao passar pelo primeiro obstáculo, foram paralisados, queixando da vida ao invés de ir à luta, buscar evolução. A apreensão é o mal do século. A depressão, melhor dizendo, manda aqui um ouvinte. Ele foi muito feliz, mas a gente não pode responsabilizar apenas o indivíduo. Nós somos culpados. Como dizia a música de Renato Russo, né? Mas agora chegou nossa vez. Vamos cuspir de volta o lixo em cima de vocês. Essa música mostra que a gente vai adoecendo esses meninos, vai tentando preencher suas carências com objetos, com consumismo, e aí gerou essa doença. Todas as instituições que regem a sociedade são responsáveis por isso. Encerrando aqui, né, o nosso bate-papo com o Zifa Neto, tem mais perguntas aí, Luiz? Tem a participação da Vamos da nesse galera, último né? bloco aqui. Bom, vamos lá saber o que a galera manda aqui, ó, rapaz. Bom, o mal do século, a gente já trouxe aí, o ouvinte manda boa tarde, Luiz e Alberto, boa tarde, Zifa. Gostaria de saber do doutor por que uma pessoa termina um relacionamento e seja um relacionamento, enfim, o namoro, qualquer outro relacionamento, não consegue se relacionar com alguém novamente. Será que é medo de machucar novamente ou pode ser outra coisa? Já até comentando sobre isso, né? São os Exatamente. traumas, né? O estresse pós-traumático. Às vezes você entra no relacionamento e com medo de passar por aquilo de novo, você acaba evitando. Já ouvi isso de várias pessoas dizendo assim, Se olha, fecha, né? eu vou me fechar, mas esse não é o remédio. Eu lhe garanto que toda fuga contribui para o aumento do transtorno. Se eu for analisar os foras que eu levei, o primeiro fora é doloroso, o segundo mais ou menos, o terceiro não lhe mata, não lhe traz mais dor nenhuma. Cicatriza rapidinho. Vá de confronto, não foge não usa, a fuga não é legal. O nosso amigo Beto manda aqui pra gente, boa tarde, Luiz Alberto, em especial o doutor Zifa Neto. Não sou gabaritado no assunto, mas creio que de todas as doenças a pior é a mental, né? Só minha pequena e humilde opinião, forte abraço. Certeza, Beto. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, das 10 piores doenças do planeta Terra, 5 são psiquiatras. E a esquizofrenia, ela tá ali, por exemplo, que é um transtorno mental, ela só tá ali perdendo pro câncer. Mas a depressão faz parte das 5 piores doenças do planeta e a doença que mais atinge a economia. Fechando aqui, a Terezinha está parabenizando pela entrevista e também tem uma outra participação que diz: parabéns, Zifa, você na rádio pode nos ajudar bastante. Parabéns aí, amei o bate-papo. Forte abraço. Beleza. Agora vamos voltar para fazer mais outros bate-papos, né, com outros temas. Perfeito. Porque é muito importante a gente estar trazendo sempre aqui, né, um profissional dessa área, da área da saúde, principalmente a saúde mental, porque são vários temas que a gente pode abordar e com certeza tem ajudado bastante. Tenho certeza absoluta que esse bate-papo de hoje aí ajudou e muito a vários pais, vários alunos, a você que está aí em casa com algum problema e, como o doutor falou, levantar a cabeça, bola para frente, buscar tratamento, buscar ajuda. Isso, porque a vida continua. Perfeito. Doutor, gostaria que o senhor fizesse aí as suas considerações finais. Gostaria de agradecer a sua participação, né? Eu que agradeço, ter no cedido aí esse tempo muito corrido, que hoje nós sabemos que o senhor não trabalha não só aqui em Livramento, mas em toda a região, e tirou esse tempinho hoje na segunda-feira pra gente fazer esse bate-papo. Primeiramente é um prazer sempre estar aqui, vocês são figuras de grande importância para nossa linha de comunicação, vocês têm prestado, você, Alberto Luiz Brito, quero agradecer aqui também a direção da Portal Sudoeste, na pessoa de Dona Jussara. Forte abraço, Dona Jussara, por dar a oportunidade para que a gente possa debater esses temas. Um beijo no coração, Alberto. Você tem ouvintes assim do mais alto quilate, pessoas gentis. Sempre quando eu chego aqui, eu saio com a autoestima batendo no teto. Parabéns, muito obrigado. Que bom que vocês gostaram, porque o programa aqui é para vocês, é para todos nós, e que bom que deu para passar o recado. Obrigado, Alberto. Obrigado, Luiz Brito.
Lula sanciona projeto de lei que torna Brasil sorridente política nacional no âmbito do SUS. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado da ministra da Saúde, Nízia Trindade, sanciona nesta segunda-feira, dia 8, em Brasília, o projeto de lei que inclui a Política Nacional de Saúde Bucal, Brasil Sorridente, na Lei Orgânica da Saúde. A política garantirá acesso universal, equânime e contínuo aos serviços de saúde bucal, que passam a integrar o SUS definitivamente. O Brasil Sorridente, programa criado em 2004 e que mudou a vida de muitos brasileiros, volta a ser uma prioridade do governo federal. Uma das suas principais diretrizes é combater a dificuldade de acesso à saúde bucal, principalmente para a população mais vulnerável em regiões de vazios assistenciais, seu Luiz. Que notícia maravilhosa, né? É muito importante, né? Porque o sorriso é o retrato da alma. E né? outra coisa, às vezes você encontra pessoas que estão em um determinado ambiente e aquela pessoa, ela tá com autoestima baixa, você percebe que ela tá triste, ela tá para baixo e tal, e tudo isso influencia às vezes no próprio sorriso, questão de não ter ali sorriso legal e tal, a própria prótese mesmo, quando a pessoa implanta já dá uma melhorada, né? Na face ali, tudo, belezinha ali, já começa a dar realmente uma melhorada na autoestima da pessoa, livrando na maioria das vezes de até problemas psicológicos, como a gente tava falando aqui da tão temida depressão, né? Com certeza. Olha, mesmo com o fim da emergência em saúde pública, a CESAB mantém monitoramento de Covid-19. A Vigilância Epidemiológica do Estado da Bahia continuará monitorando os casos ativos e novos casos de Covid-19, mesmo com o fim da emergência sanitária da pandemia declarada na sexta-feira 5 pela Organização Mundial de Saúde. A vigilância continua em alerta para a Covid-19, assim como para os demais vírus respiratórios. A diretora da Vigilância Epidemiológica do Estado, Márcia São Pedro, explica que todas as medidas que já vinham sendo adotadas para a redução da circulação do vírus devem ser mantidas como o uso de máscaras pelas pessoas com sintomas gripais e lavagem de mãos. É importante lembrar que a Covid-19 é uma das causas evitáveis de morbimortalidade. Para isso temos um grande recurso, que é a vacinação. Por isso é essencial que o esquema vacinal esteja completo e que as doses de reforço sejam tomadas. Alerta Márcia São Pedro. O último boletim epidemiológico da Covid-19 aponta que na semana epidemiológica 17 de 23/4 de 2023 até 29/4 de 2023 foram registrados 780 casos da doença, mais 4,1% em relação à SE anterior. Uma medida de 286 casos ativos, mais 4,9% em relação à SE anterior. E 18 óbitos foram notificados, seu Luiz. E eu gostaria de ver, viu, final de semana aí, o pessoal, no último sábado aí, aderiram aí bastante aí a vacinação, viu? Sim, graças a Deus, né? A gente fica contente porque há uma cobrança realmente muito grande por parte dos órgãos de saúde. O próprio Ministério da Saúde tem cobrado muito isso, a própria CESAB aí, a secretária, né, também tem cobrado, a secretária estadual de saúde, através da CESAB, cobrado que as pessoas se vacinem, né? E o índice de vacinação aí, o público-alvo, você vê, tá baixo. Mas a gente pede que as pessoas realmente procurem os postos aí para se vacinar, para imunizar, até porque todo mundo viu o efeito da vacina quando saiu aí, no que a gente viveu, o que foi o pico da Covid-19, você não poder ir no mercado, você não poder ir no açougue, meu Deus você do não céu, poder ir no campo de futebol, não ir para festa, não ir para lugar nenhum. Era, no nosso caso, que é um trabalho considerado essencial, era do trabalho para casa, de casa para o trabalho. E do os trabalho cuidados? Exatamente, os cuidados, aquele medo, aquele trauma, o período que praticamente mais pessoas desenvolveram ansiedade, desenvolveram depressão e tantos outros problemas, né? Em que as igrejas estiveram fechadas e as pessoas, muitas até que nem pediam para abrir as igrejas, pediram para se abrir bar, né? E por aí vai, justamente por causa dessa questão que você colocou aí, da bebida, que às vezes acaba até fazendo a pessoa esquecer diversas situações, diversos problemas e tal, e a bebida também, querendo ou não, de certa forma, quando se bebia em casa ou onde quer que seja, era uma forma também de esquecer
aquela situação de pânico, de medo, de horror que todo mundo estava vivendo, que era o pico da Covid-19. Quando se saiu a vacina, quando a vacina chegou às primeiras doses nos municípios, como foi da nossa região, por exemplo, e tal, os primeiros vacinados ficaram felizes da vida, e a partir do momento que começou a imunizar a população em massa, que o governo federal, através do SUS e todas as pastas também estadual e municipais de saúde também tiveram uma logística de distribuição perfeita, maravilhosa, com inclusive certeza. muito boa, em que houve uma imunização rápida muito grande. Você vê que diminuiu drasticamente, tanto é que agora saiu de emergência mundial de saúde. Então a gente fica muito feliz com isso aí, né? Não foram todos que infelizmente conseguiram passar por essa guerra, porque foi uma guerra, querendo ou não, e saíram vivos dela, Guerra mundial, né? Guerra mundial, mas graças a Deus, para nós que estamos aqui, só temos que agradecer a Deus a cada e comemorar, momento. Exatamente, entendeu? Eu lembro, Luiz, que quando a Covid surgiu, os 2 primeiros casos em Brumado, eu tive que pegar férias forçadas. Meu amigo, lá em casa você olhava pra cara, eu olhava pra minha esposa, pra minha filha, né? pra minha cunhada, era aquele temor, você não podia sair na rua. Eu acordava de manhã, parecia que eu tava de um estado de guerra. Ia fazer minhas caminhadas pra tentar botar a mente pra poder girar mais um pouquinho. E aí o que acontecia? Você não via uma pessoa na rua. E olha que lá em Brumado, onde eu faço minhas caminhadas, é um local que só anda cheio, lotado. E aí você não via ninguém, todo vazio, mundo, né? Tudo vazio. Meu Deus do céu. E quando começou, né, Alberto, voltar aos poucos aí, as torcidas eu passei 8 meses, né? Eu passei 8 meses praticamente sem estar podendo acompanhar minha família nos finais de semana. Então, e aí quando voltou, né, a torcida dos estádios, as festas foram voltando aí gradativamente, com limite de público de 5 mil, de 500, de 200, de 300, enfim, graças a Deus, normalizando aos poucos, melhorou bastante, né? Foi um período muito difícil, não só para a questão da saúde pública, mas principalmente pela questão também da economia. Foram muitas pessoas que perderam emprego aí por conta das empresas fechadas, eventos que não poderiam ser realizados, como o próprio Carnaval, São João e entre outros, e agora a gente está aí brevemente, logo ali, se Deus quiser, né? Acredito que daqui a poucas semanas também aí fazendo novamente festa aí, forró pra todo lado e todo mundo dançando novamente aí, gostoso demais, né? Já começa agora no Passa Quatro. Fala nisso, por falar em forró, deixa eu mandar um abraço pra minha amiga Gi Produções, ela que tá lá, né, na sintonia, sempre acompanhando aí o nosso programa. Minha amiga, muito obrigado aí pelo carinho, sempre aí acompanhando. Isso que a mãe dela é fã número 1 da gente, viu? E a gente agradece. Cantora, canta pra meu amigo, bota pra esbuguelar. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Nalva, rapaz, né, que tá com a gente, a Nalva Quixaba tá lá em do Basílio, né, que diz o seguinte: rapaz, que entrevista maravilhosa, viu? Tô me sentindo no consultório do meu amigo Dr. Zeferino. Parabéns, um abraço pra vocês aí. Obrigado, viu, Nalva? Um abraço pra você, para toda a sua família. Quero cumprimentar também aqui a Ana Luísa Bonfim, que está com a gente em São Paulo, estava acompanhando também aí pela net, e a gente agradece a todos vocês. A gente fica feliz, principalmente que vocês tenham realmente gostado da entrevista e pegado aí um pouco desse conteúdo para poder refletir e também passar essa mensagem para as pessoas de buscar realmente o psicólogo ou o psiquiatra quando necessário, parar aí realmente com essa preocupação, com esse preconceito em buscar esses profissionais. Beleza, o nome dela é Gisele Lima, a mãe dela é Dona Lourdes, lá da Matinha. Rapaz, top, viu? Eita, meus, vamos fazer depois um forrozão arrochado aí, chama ela, convidar ela, fazer a festa aqui no Portal. Agora no Portal Notícias, falando de esporte. Com ele, Ronaldo Schettini, boa tarde, sorriso aberto, feliz da vida. Sempre, boa tarde, Queiroz, boa tarde, Brito. Não, mas hoje tá mais irradiante. Amigos ouvintes da Portal, segunda-feira com alegria completa. Tá completa, né? Os dois times liderando, né, meu? Rapaz, Série A e Série B. Parabéns. E o outro adversário lá não tá decolando não, viu? Que outro? Tá falando de quem? Ô, Queiroz, rapaz, engraçado que mesmo na fase atual, louve-se a fase do Botafogo boa e tudo, tem torcedor ainda gozando com a cara da gente, chamando de bota-faixa, viu, meu amigo? Fazer o quê, né? Não, mas eu digo o seguinte,
Rapaz, a lei do retorno é infalível, viu? Os caras são os mesmos. Mudou só o técnico. Os jogadores, teve alguns que entraram que estão brilhando com a camisa, mas a oportunidade não surgiu ainda como deveria surgir para esses atletas do seu clube de regatas Flamengo. Tá faltando alguma coisa ali, Queiroz. Tá, as peças são as mesmas. Ô, Schettini, eu analiso o Flamengo hoje, não sou psicólogo não, mas a análise que eu faço é a seguinte: os que estão lá desde 2019 já deram o que tinha que dar. Tá tipo, sabe o que? Aquele relacionamento, aquele casamento forçado, de aparência. Quando o marido nem a esposa sente mais prazer um com o outro, não para pra conversar, não para pra namorar, não para isso. Mesma coisa estão os jogadores do Flamengo. Pra eles ali, tanto faz entrar em campo como não entrar. Virou aquela coisa. Então acho que tá na hora de dar uma sacudida, fazer uma limpa, colocar a meninada, botar gente nova, remodular, porque você tem que tá inovando. Sempre falei isso, né? Com certeza. Mudou o técnico. O comodismo leva a essas consequências. A pergunta que eu iria fazer ao Zifa, por sinal, excelente entrevista, viu, cara? Eu tava na estrada, tava ouvindo, realmente... Não, o Zifa é top. Certo? O Flamengo, qual é o problema do Flamengo? É depressão ou depressão? Ali tá faltando umas porradas no lombo. Então... amaciar o lombo deles. Pois é. É o que tá precisando. Nem é depressão, nem é pressão, porque tem dinheiro, tem tudo. Tá faltando garra. É acordar com vontade, falar, vamos virar essa página, vamos mostrar quem somos, infelizmente fazer o quê? E vida que segue. Vida que segue. Falar nisso, antes da gente fazer a viagem pelo Brasil, vamos dizer o seguinte, que no próximo final de semana, ou seja, a partir do dia 13, começará a 2ª divisão do Baianão, hein? Meu pai do céu, que maravilha. Já vai. Vamos ter jogos. Na terça-feira, o jogo inaugural, o Vitória da Conquista e o Jacobina. Esse jogo vai ser realizado no Lomanto Júnior, dia 13. Tomara que volte, né? Com certeza. No dia 14 nós teremos Leônico contra o Fluminense de Feira em Pituaçu. Olha o Leônico, hein? Só rapaz, tem anos que o Leônico... O Leônico tem mais de 100 anos. Tem. Não é um dos mais velhos da Bahia. Exato, o Leônico já foi campeão baiano. Pois é. Maria. A gente torce para que esse clube se soerga, viu? Mas o Leônico hoje tem um diferencial, é clube formador de atletas. Tá disputando aquela coisa, né? Forma atleta, vende, depois renova, vai em busca novamente. Exatamente. Então o Leônico enfrentará a equipe do Fluminense de Feira, que tá devendo, hein? Tá. Jequié e o Seu Grapiúna, lá em Jequié. Já pensou Itabuna e Grapiúna? Já pensou, dos dois na primeira divisão? Meu Deus do Agora, céu. a gente bate na tecla, será que o estádio vai estar pronto? Né? Não, mas segundo o governador Jerônimo Rodrigues, ele teve lá ano passado, já teve lá agora recentemente, né? Fazendo algumas inaugurações, entregando lá escolas, o ginásio, e a promessa dele eu assino embaixo, eu assino embaixo. Com certeza. É um homem direito, tem palavra e tem mostrado isso, né? Na sua trajetória aí, dessas caminhadas. Com certeza. Eu boto fé para que isso aconteça. Cumpra-se então. Inclusive já conversei lá, deputado Vitor Bonfim também tá correndo atrás lá pra fazer lá. Certeza. Sou menina, é? Farinha pouca meu pirão primeiro, né, pai? Certeza, meu rei. Olha, vamos lá. O Jequié vai enfrentar o Grapiúna, falamos, o Juazeiro, não é Juazeirense, vai enfrentar o Colo-Colo no Adalto Moraes, e o Nibe de Alagoinhas enfrentará o Galícia também, que é um time centenário, né, rapaz? O Galícia, Leônico, Catuense. Botafoguinho, o querido Botafoguinho de Salvador, né? Isso. O Redenção. Pois é, esses clubes aí são formadores de atleta, por isso que não estão na mídia assim direto. Então esse campeonato vai começar no dia 13, tá bom? Olha, a gente já vai pra agenda da semana, porque a gente vai deixar pro final aqui o comentário sobre a rodada do Brasileirão. Na agenda da semana, Queiroz, amanhã, às 16 horas, rufem os tambores. Rufem os tambores. Amanhã o Beré incha. Real Madrid e Manchester City, às 16 horas. Eu vou torcer pro Vinícius Júnior, mas o Haaland. O o cometa Haaland tá botando pra não, esbuguela. ele
ele tá preparado para... Eu acho que é a final antecipada. Final antecipada. E você sabe quem é Rooney, aquele centroavante da seleção da Inglaterra? Sei. Jogou muita bola. Capitão. Exatamente. Participou, se eu não me engano, de 4 Copas. Exatamente. Ele falou que o City vai atropelar, vai massacrar o Real Madrid. Meu amigo, fale isso não! Rooney. Porque as palavras voam. Pois é. Então, isso aí já deve ter chegado. E todo time que provocou o Real Madrid já viu o resultado. Haja vista que nós temos pode esperar, né? Eu não vou falar o nome do time, não. Agora é que eu vou torcer mesmo pro Real Madrid. Pois é. Não, agora me deu raiva. Raiva. Eu fiquei com raiva, imagine o povo lá. Você sabe que Rooney é igual o Romário, é marrento? Muito. E muito. Mas jogou muita bola também, viu? Esse era o carequinha, não, né? Exatamente. Só batia com a canhota. Exatamente. E ninguém conseguia muito marcar. Bom, não. Dentro de campo. Fora também, né? Jogava demais. Exemplo. Na quarta-feira, Queiroz, às 16 horas, os tambores vão rufar também. Na Itália, o Milan vai jogar contra a Internazionale. Aí eu nem tenho favorito. O Milan que tirou o Napoli, viu? Que o atual não, depois de mais de 40 anos, tornou-se campeão italiano. Foi da época de Maradona Careca ainda, viu? Que foi campeão, viu? É brincadeira. Pois é, esses jogos. Nos anos 80. Não, exatamente, como jogava bola, certo? As noticiazinhas rápidas aqui. Curitiba encaminha venda a SAF, inclusive o estádio e o CT podem estar no pacote aí. Muita grana também, viu? Curitiba é mais um time que está... Mas muita grana quanto? Porque Ronaldo Fenômeno comprou o Cruzeiro por uma mixaria. E já vendeu uma parte. Porque o Flamengo vendeu na época um jogador que valia muito mais do que o que Ronaldo pagou pelo Cruzeiro. Vale quanto pesa, né? Mas o Cruzeiro tá jogando bem. Falando é o valor que ele comprou. A pichincha. Ele comprou e revendeu imediatamente para o supermercado BH uma parte, né? Ali é menino, mesmo. Ali é fenômeno só em campo, não. Noticiazinha do Flamengo também rapidinho aqui. Mais um tropeço no início do trabalho de Sampaoli. Torcida faz protesto no retorno ao Rio de Janeiro. Bem feito. Tá certo? Para terminar aqui, Palmeiras atropela Goiás. Messi encaminha acerto com o Al Hilal, hein? Mas o sonho dele é voltar pro Barça. A operação não é tão simples assim. E José Mourinho avança para treinar, sabe qual clube? PSG. Eu tava vendo hoje de manhã cedo. Pois é. E eu acho que ele dá certo lá na França, viu? Será que Neymar dá certo com ele? Porque ele é birrento, viu? Não, Neymar acho que não fica lá não. Neymar tá querendo voltar pro Brasil, quer moleza, quer sombra e água fresca. Quer ir pro Rio de Janeiro. Adivinha qual time? O time que parece o asilo, só recrutando essa arruma de velho. Não vou dizer que seja o... Flamengo. Não, é o pau que rola hoje lá na Gávea, é isso aí. Ele vai chegar vindo pro Flamengo. Agora é brincadeira? Ele vai chegar e Davi Luiz vai aposentar. Meu pai, não sei pra quem tá jogando ainda. Olha, gente, Brasileirão, quarta rodada. Jogos do sábado. Cruzeiro 2, Santos 1. 2 gols de Wesley, né? Que tava muito tempo sem fazer gol, fez os 2. E outra coisa, um jogo muito bom, viu? Sábado eu não tive tempo de assistir. O Mineirão não, lá Independência lotado. Tá bom? Próximo jogo do Cruzeiro acho que já vai ser no Mineirão, exato. Agora, jogaço à noite. Fluminense 1, Vasco 1. O Vasco não foi goleada porque tem um goleiro espetacular, um dos melhores do Brasil. Não, hoje é o melhor do Brasil. Pois é. Na minha opinião, ele e o do Botafogo. Aliás, os 3 grandes do Rio. O Fábio, né? Tem os 3 melhores goleiros hoje do Campeonato Brasileiro. Pois é. O Santos também, do Flamengo. Não, será? Será, Queiroz? Não, já foi. Pois é, no Atlético. Foi Bananeira que deu cacho. Ontem entregou a rapadura. O Fluminense recebeu o Vasco 1-1. Um jogo onde o Fluminense massacrou o Vasco. 76% de posse de bola. Foi. E o Vasco, com o goleiro lá defendendo tudo, ficou no 1-1. Tá certo? Então, um resultado que
os analistas dizem que foi injusto, mas por outro lado também o Vasco jogou com muita garra, porque Com certeza. Não é qualquer time que aguenta o Fluminense hoje não, viu, Aécio? Não. Viu, o Tonho Abrantes? Hoje, pra mim, é o melhor do Brasil. É um futebol envolvente, Fluminense, tá bom? No domingo pela manhã, o América Mineiro recebeu o Cuiabá e mais Jogo uma vez... sem açúcar, virou no final, né, mesmo? No final, com a expulsão do goleiro, o atleta da linha foi para o gol, na primeira bola que pegou foi no fundo da rede. Cuiabá 2, América Mineiro. E virou no finalzinho, né? Finalzinho, foi. O São Paulo, sob o comando de Dorival, ganhou do Internacional por 2-0. São Paulo com pleno domínio do jogo, né? Se bem que o Internacional também teve alguns lampejos, mas o São Paulo mereceu vencer. Queiroz, Atlético do Paraná e Flamengo. Flamengo começa jogando sempre bem os 10, 15, 20 minutos. Depois não sei o que acontece não, que o time... Desanda. Meu Deus do céu. E outra coisa, naquele gol, do segundo gol do Atlético, foi uma jogada de, assim, infelicidade do goleiro, porque ele poderia defender aquela bola, mas... Poderia, se tivesse dentro da área. E não sei o que é que ele queria lá fora. Tomou o choque, né, no caso, e aí... Não, e não é de hoje não, contra o Botafogo foi a mesma coisa, não, tava no meio de campo. O segundo gol que ele levou, ele teve o choque lá com o atacante do Atlético. O juiz olhou o lance do VAR, todo aquele negócio, e a bola foi confirmada o gol. Só que o gol que ele levou no primeiro momento, no primeiro gol, aí sim foi uma falha do Santos, viu? Polêmica. Sim. Olha, o nosso amigo Beto manda aqui, eu gostaria de saber a opinião de vocês dois. Sim. Raciocínio aí, amigos. O grupo City está sendo dono de vários times no Brasil. Será que em determinada hora não vão intervir nos resultados para ajudar outro time? Olha, a legislação do Brasil, logicamente, ela está em evidência e está atuando de maneira muito severa, principalmente no que tange à manipulação de resultados. Haja vista que temos ainda E as casas de apostas? As casas de aposta também. Entendeu? Alguns jogadores estão aí hoje sem poder atuar porque estão sob investigação. Eu acho muito difícil essa premissa aí. Deus queira que não vire uma Fórmula 1, né? Exatamente, porque hoje vai! Então, não. Eu acho o seguinte, se acontecer alguma coisa nesse sentido aí, só vai beneficiar quem tem dinheiro. Quem não tem... É muito chato você ver um esporte, Schettini, onde às vezes você vê uma manipulação de resultado. Terrível em 2010, isso. Acho que foi em 2010, qualquer se eu não tô enganado, modalidade. Alberto talvez esteja lembrando, eu estava em Conquista assistindo a Fórmula 1 quando Felipe Massa tinha a oportunidade tudo pra de ganhar vencer e sempre corrida, não passa. E tirou o pé do acelerador para o colega de equipe. O colega de equipe. Falei, agora já pensou. Poderia ter dado o título com uma corrida de antecedência. Exatamente. Brincadeira? Perdendo na volta final. Dentro dessa polêmica aí, qual é a pessoa? Você fala dizer o nome da pessoa? Foi o Beto. Beto mandou aqui. Pois é, Beto, o seguinte, eu torço para que isso não ocorra, muito embora possa ser que esteja nos anais desses poderosos grupos aí, né? Eles têm interesse financeiro, verdade é essa aí. Mas tomara que seja distante de nós e que a legislação puna com rigor as pessoas envolvidas. Possíveis interferências, caso houver. Exatamente. Vamos lá. Então o Flamengo perdeu de 2-1 para o Atlético do Paraná. O Bahia... A intenção minha, você já falou hoje para mais de 10 vezes que o Flamengo perdeu de 2-1 para o Atlético. Não, tô falando aqui na verdade mesmo. Tô de olho nele. Não. 2 minutos, né? Mas Bahia hoje 3. Hoje pode. Bahia... Tá podendo. O time dele é líder da Série A e o outro líder da Série B. Série B. Bahia 3, Coritiba 1. Bahia dominou. Majestoso. Foi. Majestoso. Pois é. Botafogo 2, Atlético Mineiro 0. O Botafogo, não vou dizer que jogou com reserva. Exuberante. Mas o Botafogo dominou. Esse pelo menos eu acertei, né? Acertou. O Botafogo cozinhou, o Fogão cozinhou o Galo. Cozinhou o Galo. Na panela de pressão. E pior. No fogão a lenha. Fogão a lenha. Sobrou nem as penas. A sua entrevista hoje com o Dr. Zifa foi fantástica. Botafogo cozinhou com a panela de pressão, né? Pois bem, Goiás 0, Palmeiras 5. O que uma expulsão não faz, hein? O Goiás perdeu um atleta e o Palmeiras dominou literalmente. Mas 5 gols também, vamos e convenhamos. Exatamente. Agora, Queiroz, você deve estar chateado. Grêmio 3, Bragantino 3. Tô. Tá, não tá? Tô.
Pois é, eu tô Era pra dar Grêmio. Pra dar o Grêmio e o Botafogo levar um golzinho. Rapaz, eu tava lá acompanhando, falei, meu amigo. Que aí eu ficava só pelo Corinthians hoje. Mas 4 mil e pouco. Mas eu lhe digo uma coisa, falar em Corinthians. Ainda não, e o pior que ainda fiz. Subiu aonde? Não, mas ia 4 mil e pouco. Subiu aonde os 4 mil? Subiu no pau, no pó, subiu no fogo. Ainda fiz o jogo errado ainda. Subiu no fogo. Ainda mandei o valor errado. Eu não sei, não, viu? Meu Deus do céu. E hoje, Fortaleza e Corinthians, quem é que sabe o que vai acontecer? Hoje é jogo, eu acho que dá Fortaleza. Pois é, o Corinthians. Giovanni ainda mandou pra complementar aqui, ó. Sim. Sorte dele também, que se o Flamengo ganha, se o Goiás ganha, colocava o Flamengo no cabaré. É mesmo? Tá com a chave. Tá com a chave. Tá com a Tá com a chave na mão, gostei. Tá. Isso aí. Tá com a chave. Valeu, Giovanni. Valeu. Não, mas hoje, se o Corinthians ganhar, ele entra. Tá feio, viu? Se o Corinthians ganhar hoje, ele ultrapassa o Flamengo entra. Nada que Porque o Flamengo tá com a chave na mão. Nada que esteja ruim que não possa piorar, né? A Essa me mandou uma foto aqui agora de uma mão e disse que não era a mão dele. Eu tomei até um susto aqui, a mão toda cheia de corte e tudo. Ele falou assim: ó, a mão não é minha, não sei de que é, mas tem mais ponto do que o Flamengo. Nossa. Botafogo é o líder, segue o líder, 12 pontos. Palmeiras é o segundo com 10. Cruzeiro é o terceiro com 9. E o Fortaleza pode chegar hoje também a vice-liderança, tem 7 pontos, tá certo? Olho no porco, viu? Não. O Bahia é o 9º colocado, o Atlético do Paraná 10º, o Vasco da Gama 11º. Na porta da zona, o Flamengo com 3 pontos. 3 pontos, viu? Corinthians tem 3 também. Corinthians tá lá dentro, mas pode sair hoje. Pode. E Goiás é o 18º e o Curitiba 19º. E o América Mineiro, hein, rapaz? Mancini, o que aconteceu com você? 0 ponto, né, velho? 0 ponto. Curitiba também. E o Pô fechou? O Pô fechou, pediu um prazo lá pra torcida não fazer reclamações, pediu uma tolerância, melhor dizendo, na torcida, né? Tá bom? Tolerância, e na Série B, o Leão Baiano, depois de acertos e desacertos, voltou a acertar, tá certo? Rapaz, 4 vitórias seguidas. Toda de 3-0. Pois Menino, é gol que não acaba mais. Pois bem. Outra coisa, pergunta que não quer acabar. Vitória de 3-0? 3-0. Já se foi uma dúzia de gols, né? No sábado próximo, o seu Flamengo vai jogar contra o Bahia lá em Salvador. E aí? Pancada. Vai lá? Vai. Quem? Tu. Fazer o quê? Vê o... Lá ele. Ainda bem que eu não tinha pago a passagem. Eu vou estar em Salvador, se Deus quiser, no sábado. Porém. É aniversário de seu vacilo, né? Com certeza. Final de semana. Exatamente. É bem que eu podia ir, né? Pois é, tá aí, ó. Tem um dia na casa. Vou amadurecer essa ideia até sexta. Pronto, eu vou. Até sexta. Amanhã precisa de definição. Quando terminar aqui agora, terminou. Terminou? Vamos bater um papo ali pra gente. Agora quem segue agora é. Lucas Guardiero, o anfitrião. Lucas é o líder do horário, né? Então segue o líder, minha gente. Botafogo. Botafogo o quê, mano? É coquetel radical. Tchau, gente. Valeu, Esquetinho. Valeu, Luiz. Valeu, um abraço. Termina agora na Portal FM. Portal Notícias. Até o nosso próximo encontro.